Olá, tudo bem? Começa agora o Pod COP30. É uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável. Nós vamos falar nessa série de programas, sobre a COP30, que vai acontecer pela primeira vez no Brasil esse ano. E nós estamos trazendo, em 20 episódios, os 20 maiores especialistas desse país sobre estes assuntos, certo? Eu já vou pedir para vocês começarem, desde já, a deixar sua curtida aqui no nosso canal do YouTube e se inscrevam no nosso canal. Bom, eu sou Mariana Sgarione e sou jornalista, e ao meu lado está o Ricardo Voltolini, que também é jornalista, fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP e um dos pioneiros na sustentabilidade do Brasil. Nesse episódio, eu estou com o Mário Mantovani, que vai ser o nosso entrevistado de hoje. O Mário é geógrafo, especialista em recursos hídricos e também ambientalista. Um amante da natureza que trabalha em prol do meio ambiente há mais de 50 anos. O Mário é fundador e diretor de Relações Institucionais na ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, presidente voluntário da Fundação Florestal de São Paulo. Ele trabalhou na Fundação SOS Mata Atlântica por mais de 30 anos e desenvolve atividades voluntárias em prol do fortalecimento da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional e dessas mesmas frentes nos estados e municípios. Como vai, Mário? Tudo bem? Pronto aqui para a gente comentar essas boas histórias da COP. Vamos juntos. Pois é. E o assunto que a gente elegeu para a gente começar conversando com o Mário é o pagamento para pessoas e comunidades para preservar o ambiente na ajuda da conservação da biodiversidade. Já estamos falando de pagamentos por serviços ambientais, o chamado PSA. Ele é um importante mecanismo para estimular a manutenção e recuperação da maioria dos ecossistemas no território nacional. Eu queria que você começasse, Mário, falando um pouquinho para a gente, explica um pouco para a gente o que é o PSA, o que é este pagamento por serviços ambientais e quem é que paga por isso? Pô, quem é que paga? Essa é sempre a pergunta que vem, né? Bom, mas acho que isso é um reconhecimento por aquilo que alguém faz pela natureza. Demorou muito para a gente chegar nisso, né? Porque a natureza sempre foi vista como uma coisa a ser conquistada, né? Já teria benefícios, né? A gente conhece aí a história dos ciclos econômicos, né? Destruiu o pau-brasil, destruiu a floresta para fazer a cana, depois para a mineração, para o café, para tudo. Então, o benefício vinha da destruição. E aí chega um momento que a gente percebe, olha, não dá mais para continuar nesse modelo. Então, como é que a gente vai fazer para que aqueles que fazem a destruição percebam que tem que ser uma forma de restaurar e de reconhecer aquele que está fazendo isso? Não aquele modelo predatório que a gente conhece da história do Brasil. O Brasil sempre produzindo commodities, exportando água, exportando energia, exportando tudo nessas commodities. A nossa história é da commodity. A gente nunca mudou. E nós estamos no século XXI, já falando passando para outro século, e a gente ainda está com o mesmo modelo predatório. Então, essa mudança de mentalidade, de forma de ver a natureza como provedora, e não aquela natureza que precisa ser destruída para que alguém tenha benefício, acho que é um pouco disso que a gente vai estar falando agora. E aí os mecanismos, como é que você vai remunerar? Porque eu nem acho que tem que ser remunerado. Remuneração é um ponto disso tudo, né? O reconhecimento é uma forma de pagamento, né? Produzir água, reconhecer que a floresta é uma produtora de água, que garante a fertilidade do solo, que garante a questão climática. Se a gente entender isso, essa é a melhor forma de pagamento que a gente pode ter com relação à natureza. Porque são questões coletivas, não é questão de um ou outro que sempre ganhou, ou um que explora tantos outros, explora a natureza para ganhar. Nós estamos falando de ganhos coletivos, né? E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, que essa mudança ela não é só no Brasil, se percebeu os limites da natureza, né, no mundo todo. Então, quando a gente tem as questões climáticas, né, a emergência das questões climáticas discutida numa conferência de clima, né, a gente tem esses limites colocados numa conferência de biodiversidade, sabendo que nós estamos perdendo biodiversidade, é perder vida. Então, esse conjunto de coisas traz a necessidade do reconhecimento. E aí a gente começa a escolher temas que precisam urgentemente ser reconhecidos. Por exemplo, a produção de água.
né? Mas antes tem uma questão assim no Brasil, que é diferente de todo mundo, e que o pessoal fala, porque só o Brasil tem a proteção das APPs, as áreas de preservação permanente. Ora, porque o Brasil começou depois esse reconhecimento. O mundo tem 3.000 anos antes de Cristo, coisas do tipo, que não se pensava nisso. Por que a gente vai adotar esse modelo predatório se a gente pode fazer antes? E é muito mais barato proteger do que recuperar. Hoje, quando a gente fala de adaptação climática, a gente está falando de custo. E olha o que foi no Rio Grande do Sul, 400 municípios que sofreram o impacto. Isso custou bilhões, não só para quem está ali, que pagou com a vida, que pagou com perda de tudo, mas custa para toda a sociedade. Então, você trabalhar antes, reconhecer, por exemplo, as áreas de preservação permanente no entorno de rios, em torno das nascentes, isso é um jeito bom de você não ter que ter custo. Porque quando você não tem essa mata ciliar, você tem a erosão. No Brasil se gasta mais em retirar terra de rio do que com saneamento. Ora, saneamento é tudo. 70% das doenças nos hospitais é por falta de saneamento. Olha como custa caro para a sociedade, né? Então, esses ganhos que a gente tem que saber fazer essa conta que não se fazia. Quando a gente percebe que você fazer um processo, né, de ter arborização urbana, isso causa melhor condição térmica, né? Você não vai estar salvando só o planeta, você vai estar melhorando ali. Nós temos uns estudos que foi feito pela SOS Mata Atlântica nos anos 80, 88, mostrando até 8 graus de diferença entre bairros em São Paulo. Para quem tem problemas respiratórios, eu me lembro aqui, a Faculdade de Saúde Pública, né, mostrando que nós temos até 10.000 mortes em São Paulo agravadas pela condição climática. Então não é coisa de olhar o urso polar sem o seu gelo de baixo, é aqui na minha rua, E aí se pensou, bom, então como é que a gente vai fazer isso? Cria um IPTU verde. Quem está com área verde na frente de casa ou no seu quintal está prestando um benefício para todo mundo. Então, não é que eu vou pagar, mas eu vou reconhecer que essa pessoa que mantém a área verde, né, como no jardim, sei lá, ou outras regiões, você poder dizer, esse cara está prestando um serviço para a sociedade. Então, nós temos várias formas de reconhecer. As próprias unidades de conservação, eu sou presidente voluntário da Fundação Florestal, são mais de 150 áreas protegidas do estado de São Paulo, quase 20% do território, e aí se produz 60% da água que essa população de mais de 25 milhões de pessoas usam. Então, como é que eu vou reconhecer isso? O parque não é de uma pessoa e não é do estado, o parque é meu. Então, melhorar a condição do parque, acessibilidade, você ter ali restauração das áreas. Nós produzimos agora, para levar na conferência de biodiversidade, mostrando que dentro das áreas do parque tem quase 30.000 hectares a serem restaurados. Ora, essa é a meta quase da NDC brasileira, a norma nacionalmente determinada. Isso é uma coisa importante a gente lembrar na COP, que o que salvou a COP lá em Paris, na Conferência de Paris, quando as metas de Paris que a gente fala, foi quando cada país definiu, olha, eu vou fazer assim. O Brasil o que diz? Eu vou restaurar e vou evitar a destruição da floresta. Essa é a grande proposta do Brasil na conferência que a gente vai ver agora na Amazônia. Então, parar de destruir a Amazônia é importante, mas o Brasil tem que restaurar 12 milhões de hectares para produzir água, para que a gente tenha os rios voadores, que vai trazer água do Amazônia até São Paulo, até onde tem a grande produção agrícola, né, no centro-oeste do Brasil. Depende dessa água que vem da umidade da floresta e desse mecanismo que a natureza criou para poder fazer com que a gente tenha essas condições do Brasil ser um país grande produtor de commodities. Mas é isso, então a gente tem vários pontos para serem observados que merecem ser pensados como uma forma de pagamento. Não é só da remuneração, vai lá e cash, né? Essa é uma coisa. Mas, por exemplo, num financiamento, né, do próprio Banco do Brasil, o Brasil acho que está colocando hoje mais quase 500 bilhões em incentivos aí com o crédito agrícola. Ora, tem que ter uma contrapartida.
Não precisa pagar, mas se você tiver a proteção da sua nascente, se tiver sua reserva legal na área, tiver corredores de biodiversidade ligando esses fragmentos, porque nós temos as nossas florestas, no caso da Mata Atlântica, em 17 estados, 3.429 municípios, foi reduzida a milhares de fragmentos. Ora, se a gente conseguir fazer essas conexões, isso precisa ser remunerado de alguma forma. Qual é a melhor forma? É dar um incentivo na hora de ter o crédito agrícola para aquele proprietário. Então, há muitos mecanismos de reconhecimento. Então, o pagamento não é ter ali um dinheiro, né, para ou faz a sua obrigação. Né? Eu reconheço a sua obrigação, eu reconheço que você está fazendo além. Vamos fazer uma certificação. Hoje, quantas certificações a gente não conhece? Eu lembro aí do FSC, com a certificação florestal, né? A empresa que produz o papel está plantando árvores, mas ela pode fazer muito melhor. Nós temos casos de empresa que tem praticamente para cada hectare plantado, um hectare protegido. E não é o poder público, é a própria empresa. Ora, esse é um jeito de você pagar pelo meio ambiente. Né? É interessante notar o seguinte também. Quando a gente fala em pagar, acho que tem duas questões importantes. Primeiro, quanto vale, né, que aí é uma discussão bastante importante. Tem aí estudos que mostram que o conjunto de serviços ecossistêmicos valeria algo na casa dos trilhões. Entre os mais importantes serviços, que a gente não costuma botar custo, estaria o de polinização das abelhas. Também. Não é? Então, entender o valor disso para poder depois, na ponta, remunerar, seja via Bolsa Floresta ou um mecanismo qualquer que faça com que aquela comunidade próxima trabalhe protegendo e preservando, é um reconhecimento de que aquelas populações são protetoras desses recursos. Né? E olha o contrassenso. No Congresso Nacional, nesse momento, mais de 2.000 novos venenos liberados para a agricultura que precisa disso. Ou seja, a morte das abelhas que polinizam e produzem esse serviço. Né? Isso, inclusive, pagando para aqueles que queiram fazer esse tipo de coisa. É o lobby mais perverso que tem dentro do Congresso, esses aí. Mas a gente tem coisas assim, você falou muito bem. Eu me lembro do Bolsa Floresta, que a gente fez na Fundação Amazônia Sustentável, eu sou um dos fundadores e participei muito tempo do conselho, que era reconhecer que aquela comunidade que está naquela área protegida, ela conseguiu manter aquela área até hoje. Então, por que não ter esse benefício? E é interessante porque não é dinheiro de governo que pagava. Empresas apoiam, né? Doadores e apoiam, porque reconhece essas comunidades como prestadoras de um ganho para a natureza. Eles conseguiram conviver em harmonia. A mesma coisa a gente podia falar das áreas, por exemplo, das terras indígenas no Brasil, que vêm sendo hoje também ameaçadas pelo próprio Congresso, que quer invadir, vamos dizer, essas áreas que eles conseguiram manter durante tanto tempo e agora a gente precisa ter essas áreas como produtoras de água. A gente precisa entender que a natureza não é só a árvore que está lá, os bichinhos. O cara fala, vocês querem impedir uma estrada porque tem um sapinho. Não tem nenhum problema com o sapinho. O problema é que se você tirar isso, você desencadeia um processo de degradação. Então, e isso custa muito mais caro. Para cada EBR que foi na Amazônia, eu me lembro que eu lutei muito contra a Transamazônica, nós estamos falando de 100 quilômetros de cada lado que vai ser destruído. E não é por uma produção de alimentos, uma coisa, é especulação de terra na Amazônia. Né? E é esse tipo de coisa, sem documentação, é invasão mesmo, é grilagem oficial. A gente não aprendeu com a Transamazônica, a gente não aprendeu com o 63, a gente não aprendeu com muitos das outras. Inclusive, o Banco Mundial foi proibido de atuar no Brasil, nas florestas tropicais, no mundo, por causa desses maus exemplos. E é quem bancava essas grandes obras. Então, bancar uma grande obra errado custa muito mais caro para a sociedade do que esse tipo de pagamento. Então, a gente precisa entender. É super importante, porque eu estou lendo aqui, chegou aqui uma pergunta dos alunos da FAAP. Opa, vamos lá. E eu acho que tem a ver, eles querem saber sobre conflitos de interesses, justamente, que é o que você está trazendo agora. Boa.
entre esses pagamentos e as práticas culturais locais. Sabe o que eu me lembro? Então, Eu acho que é muito boa essa pergunta, porque nós conseguimos, nos anos 80, na redemocratização, que o Brasil tivesse as organizações ligadas aos temas de meio ambiente, porque são temas coletivos, de interesse coletivo. Surge até o Brasil, a primeira legislação de interesse coletivo, né, surge com isso. Bom, nós conseguimos fazer uma Constituição com um capítulo de meio ambiente. O mundo inteiro não tinha. Nós conseguimos trazer, isso fez com que trouxesse a Conferência do Rio, a Rio 92, em função disso. Daí nós conseguimos lei dos crimes, lei da biodiversidade, lei da Mata Atlântica, lei do clima, todo esse aparato de coisas que a gente conseguiu avançando. E hoje talvez seja o momento mais crítico da história do Brasil, porque querem se desmontar esse arcabouço com negacionismo, dizendo não tem mudança de clima, não precisa se preocupar com essas coisas públicas, nós temos que ganhar, continuar destruindo floresta, porque o modelo mental no Brasil era de destruir para ganhar. Né? Liberar áreas de garimpo dentro de terra indígena, que a gente sabe que 70% do ouro do Brasil até hoje saiu por baixo dos panos. Olha quanto a gente perdeu. Então, esse tipo de coisa que a gente faz, né, esse desmonte, é de conflito de interesse. A própria questão que eu disse agora dos venenos, ora, todo mundo sabe que são proibidos no mundo esse tipo de princípio ativo. Por que você libera no Brasil? A gente já viu isso em algum momento. Tirar a proteção de rios, tirar a proteção de florestas, depois de conquistar uma legislação que garante a proteção das florestas, uma Constituição que diz que nós temos que manter para nós e para as futuras gerações. Quando eu acabo com uma terra indígena, ou ocupo uma área não destinada, que é antigas terras evolutas, eu estou tirando de todo mundo. Então, esse conflito de interesse, aí você vai ver, eu trabalhei mais de 30 anos no Congresso Nacional, por isso eu estou lá com a Frente Parlamentar Ambientalista. E a gente via claramente, quando estava falando, por que você está fazendo isso? Liberando que se use produtos e substâncias proibidas. Porque tem alguém pagando. E o lobby no Brasil é o terror. Primeiro que você não tem regularizado. Quando você tem, por exemplo, em várias outras partes do mundo. O lobby aqui é tudo escondido. Né? A emenda parlamentar secreta, tudo isso faz com que o cara eu vou ter que ganhar isso e por isso eu vou tirar esse benefício, como áreas Mário, indígenas. essa figura do pagamento por serviços ambientais é uma criação brasileira, né? Eu acho que seria legal a gente destacar isso, porque o Brasil tem tido um papel importante nas COPs, inclusive os embaixadores de clima do Brasil são reconhecidos entre os melhores do mundo, e eu queria que você contasse um pouco isso, porque o Brasil, ao contrário do que se imagina, tem um protagonismo na criação de ferramentas e instrumentos, né? Da mesma forma que eu falei, a Constituição, né? Nenhum país do mundo tinha. E o Brasil é o protagonista a partir dos 92 no mundo. Né? Então, essa conferência de clima, de biodiversidade foi criada aqui. Não é papo de gringo para impedir o Brasil de crescer. O Brasil leva isso e apresenta para o mundo. E aí você tem toda a razão. Essa questão do pagamento, ela já vem há muito tempo, quando conheço casos, né, como os próprios municípios da região metropolitana, que pagavam com IPTU verde, antes de fazer essa discussão, reconhecendo na área de mananciais, a lei de mananciais em São Paulo é dos anos 70. Né? A gente conhece a história da destruição pela especulação imobiliária, mas também tinha uma forma de enfrentar a especulação imobiliária. E eu acho que é isso. Né? Quando você fala, o meio ambiente não está para impedir, o meio ambiente não... você fala, queremos desenvolver. Que tipo de desenvolvimento você quer? Porque pode ser qualquer tipo de desenvolvimento. Mas o desenvolvimento que você tira uma árvore que é produtora de água, o desenvolvimento que você tira uma barreira que vai proteger o rio para não ser erodido, o desenvolvimento que você tira, por exemplo, para que não descarte lixo em qualquer lugar, quanto custa isso para a saúde? Então, todo esse desenvolvimento a gente tem que repensar agora. O modelo que a gente usou foi ruim. O Brasil deixou de desenvolver ao longo desse tempo porque escolheu esse modelo errado de desenvolvimento.
ajudou, sei lá, desses 50 anos, eu só vi retrocessos nesse desenvolvimento. Quando a gente escolheu um modelo como está agora, em plena COP30, ainda o Brasil falando em usar fósseis na foz do Amazonas com petróleo. É um contrassenso. Já foi ruim as últimas conferências de meio ambiente, eu deixei de participar de algumas delas, porque era em função do petróleo mandando na conferência. E não pode. A gente sabe que o petróleo os fósseis são os grandes promotores dessa mudança climática. Olha, se eu estou querendo discutir clima, eu tenho que ter a coragem de fazer esse enfrentamento. E uma forma de fazer esse enfrentamento é buscar novas formas de energia, buscar novas formas de relação com a natureza. E é isso. Na realidade, não é um pagamento quando a gente chama, porque todo mundo fala, opa, vou ganhar mais. Você não vai ganhar nada. Todo mundo tem que ganhar, senão não é pagamento de serviços ambientais. Mário, eu tenho aqui uma outra pergunta dos alunos também da FAAP. Opa! Que eles querem saber o seguinte, esse tipo de pagamento, ele pode realmente gerar mudanças que são substanciais, que vão ficar, ou tem apenas efeito temporário? Então, pagou, daqui a pouco é um efeito temporário. Que eles querem saber se realmente a gente pode contar que esse é um mecanismo de mudança. Isso não pode ser visto como era na Idade Média, indulto, né? Para você poder continuar pecando, né? Então, é uma coisa assim. Não, o pagamento, se não tiver esse conceito do coletivo, não é pagamento de serviços ambientais. Você pode estar indenizando, que é diferente. Nós não estamos falando de indenização. No tema ambiental, se reconhece aquilo que é benefício para todo mundo. Então, eu acho que essa é a barreira que a gente tem que entender. A partir do momento que eu estou discutindo o clima, eu vou ver quais as condições para que esse clima melhore e por isso. Né? Não é, por exemplo, a Petrobras pagar o Tamar, pagar isso, aquilo, outro, né? Tamar, mas vai melhorar, não é assim. Né? Continua mar. Né? Então, tem que ser. Isso é uma obrigação. Isso é que a gente tem que entender. Uma coisa é quando uma empresa produz um impacto, ela tem que fazer a recuperação, tem que fazer a compensação. Isso não é pagamento. O pagamento é aquilo que você faz a mais. Né? Então, eu deixar de explorar um poço de petróleo aqui, eu tenho que ser reconhecido por isso, ou fazer uma certificação, né, de um produto verde e tal, para não ser também greenwash, que é muito forte isso hoje. Nós estamos falando uma coisa que vai além da indenização, além da obrigação de fazer. Aí sim é o pagamento de serviços ambientais. É o reconhecer, que eu comecei dizendo isso no começo da nossa conversa aqui. Né? Então, aí nós conseguimos superar essa ideia de receber e depois, oba, já ganhei, agora posso mudar. Não é. Nós não estamos falando de indulto, nós estamos falando de reconhecimento. Olha, eu estou pensando aqui, o Brasil tem milhões de hectares de terras degradadas que precisam ser recuperadas e restauradas de alguma maneira. Esse é um mecanismo, por exemplo, que o PSA, por exemplo, foi criado um pouco também para isso, não foi? Essa era a ideia. Essa era a ideia no começo, né? E é uma coisa interessante, porque nós estamos falando dentro do próprio cadastro ambiental rural, que era o Código Florestal, que nós somos atropelados, né? Estou falando nós como ambientalistas, né? Do interesse de continuar fazendo um modelo predatório, mas era de reconhecer, por exemplo, quando você olha o mapa da Mata Atlântica e vê que 90% dessa floresta foi destruída. Então, como é que você vai fazer para recuperar? Então, essa história de fazer a restauração florestal foi a meta do Brasil na COP. Aí sim tem que pensar políticas públicas. Eu dei o exemplo. O crédito agrícola vai ser para aquele que fizer a mais da obrigação de ter a reserva legal e as áreas de preservação permanente. Então, eu estou fazendo uma conexão entre um fragmento e outro. Opa, isso merece ser remunerado. Vai pagar menos juro. O seguro vai ser melhor. Olha só, se a gente pensar hoje essa questão climática com seguro, quanto ficou cara a produção no Brasil? Seguro é um negócio que hoje a gente fala em resseguros, talvez seja maior do que o próprio valor que está colocando com essas mudanças climáticas, vai mudar a relação dos seguros. Então, a gente tem muitas coisas que analisar, aí sim nós vamos discutir o desenvolvimento. A restauração florestal é uma grande oportunidade de emprego,
12 milhões de hectares, se a gente imaginar 3, 4 empregos por hectare, gente trabalhando no campo, sem vir para a cidade, sem ficar morando na periferia, olha quantos ganhos a gente pode ter e quantos empregos pode gerar numa agricultura que chegou num ponto tão mecanizado que está tirando gente do campo. Então vamos voltar até essas pessoas. Quem está na periferia hoje veio do campo, né? Às vezes quer fazer um plantiozinho ali porque tem essa necessidade. Então vamos trazer isso para o Brasil, vai ser muito bom. Sem contar que tem uma coisa inédita, o crédito de carbono. Pode ser também uma forma do PSA. E é um crédito de carbono limpo, bom, porque você vai estar restaurando uma área que foi degradada. Vai fixar carbono naqueles tempos que a árvore está subindo, né? Esse tipo de coisa que a gente está vendo. Olha, nós saímos lá daquela questão de mais simples, como o caso da abelha, até falar de carbono. Imagina aí, eu 50 anos atrás falando de carbono. Estava internado até hoje, né? E vamos dizer, tá vendo? O cara está fumando coisa diferente, coisa do tipo, nada. É uma realidade hoje o crédito de carbono no mundo. Já foi voluntário, agora o Brasil, inclusive, com uma legislação muito moderna da obrigatoriedade do crédito de carbono, reconhecido como oficialmente aí você ter um pagamento. Então, temos muitas oportunidades. Eu queria propor uma reflexão aqui para a gente. Os cientistas do clima têm defendido a ideia de que a floresta em pé vale muito mais do que a floresta derrubada. E até os números são catastróficos, assim. Sim. Tem estudos que mostram que se a gente não conter a escalada da degradação ambiental na Amazônia, ela pode, em 2100, virar uma savana. E, ao virar uma savana, isso alteraria o regime de equilíbrio do clima do planeta inteiro. Estou falando planeta inteiro. Imagina quem planta aqui laranja no interior de São Paulo vai sofrer, quem produz commodities agrícolas como o Brasil vai sofrer muito com isso. Então, nós estamos falando de perdas econômicas importantes. Eu queria propor esse debate porque ele me parece relevante. Acho que na COP vai aparecer recorrentemente, ele tem aparecido. A floresta vale mesmo mais em pé? E por que ela vale mais em pé? Eu acho que tem a questão do ponto de não retorno, né? Primeiro que a gente tem que aprender com o passado, né? Você ter uma floresta como a Mata Atlântica destruída em 90% da sua área original, lógico que nós estamos falando 70% da população brasileira está onde foi um dia a Mata Atlântica, né? Ora, se a gente destruiu esse bioma, está destruindo o Cerrado hoje num ponto de absurdo de destruição que nós estamos vendo que vai ficar difícil e o Cerrado é o berço das águas do Brasil. Todos os principais rios nascem aí. É a floresta invertida, é a floresta para baixo, né? Quando você olha para a Amazônia e a gente está vendo essa savanização, o ponto de não retorno é 80%. Nós já destruiu 20%. Passou disso, acabou a condição dessa floresta ficar em pé. Por que tem que manter a floresta em pé mais barato? Porque custa caro para fazer. Aqui na Mata Atlântica, se você vai pôr uma árvore no chão para cuidar dela 5 anos, é R$20 cada árvore. Ora, na Mata Atlântica, cada hectare, um campo de futebol, você precisa ter 2.400 árvores, 70 espécies, 60 espécies diferentes, pioneiras, secundárias, e você tem aquelas que são as clímax. Ora, é muito caro, é muito complexo fazer restauração. Por isso que a gente estava dando um exemplo de que pode ter muito emprego. Mas se você... Estamos falando que o Brasil tem 12 milhões de hectares a ser restaurado. Por que nós vamos entrar na floresta amazônica para destruir? Para manter esse ciclo da destruição, né? Olha quem está fazendo a degradação na Amazônia, tirando madeira, que é um modelo que está completamente esgotado, mas que ainda tem mercado. E você não coloca nada de volta, né? Tirar um rio que está hoje contaminado por mineração não tem valor, não existe tecnologia para tirar o mercúrio de dentro da água, sem estar contaminando peixe, está contaminando gente. Então tem coisas que não é bom fazer. Com a floresta é a mesma coisa, não é que precisa de um cientista para ver. Basta ter bom senso e dizer, por que eu vou destruir isso
se a gente já tem modelos de destruição que mostram que custou muito mais caro para a sociedade a recuperação. Tem um exemplo que eu gosto de dar muito legal. A Floresta da Tijuca. 200 anos atrás, nós precisamos de 8 escravos velhos com o Major Asher fazendo aquilo que é uma floresta hoje. Não tinha um pé de árvore. Aquilo tudo era usado porque se usava para cozinha, usava lenha, tudo. E acabaram com uma floresta. E olha a Tijuca hoje. É possível conviver e ter uma recuperação, que é isso sim que todo mundo ganha. Então o rio tem a paisagem, o rio tem a água, o rio tem vários benefícios que essa floresta trouxe, inclusive a questão climática, o conforto climático para uma região que dá 40 graus, né? Rio 40 graus, lembra dessa música? Então, nós podemos fazer. Para que fazer errado na Amazônia? Que tem os rios voadores, que tem... A gente viu agora... E tem muita riqueza nos bioativos, né? Exatamente. Você pode extrair riqueza para finalidades industriais dos ativos da biodiversidade. E nessa reflexão a gente nem falou disso, que são considerados como bilhões. O mundo inteiro está olhando para essa biodiversidade como grande oportunidade de recursos. Mas eu não quero chegar ainda porque você fica naquela coisa, o Brasil é o país do futuro, é o potencial. Hoje, não degradar é a melhor solução para que a gente não possa, sim, daí depois ter outros mercados, explorar outros recursos. Da forma que nós exploramos os recursos no Brasil, já mostrou que é inviável. A produção de água e de umidade é um ativo importante. Eu acho que é melhor vamos ficar no simples, no feijão com arroz, do que ficar delirando, como foi o caso do carbono. Hoje está comprovado. Mas eu me lembro nos primeiros debates, vocês estão loucos, né? E vamos falar em Kyoto, por exemplo, quando sai o acordo de Kyoto reconhecendo a questão do carbono. Nós estamos falando de 20 e tantos anos, né? E hoje está aí com uma legislação no Brasil para a questão do carbono. Então, é mais simples pensar naquilo que a gente pode fazer do que naquilo que a gente pode ter pensando, olha, a oportunidade. Ficar no presente nesse momento é muito bom e o Brasil é o grande protagonista dos temas ambientais. O pagamento de serviços ambientais, o nome é muito esquisito, mas é o reconhecimento. Bom, e eu quero encerrar esse episódio com uma frase do Mário aqui que eu anotei. Vai custar muito mais caro se a gente não pagar. É isso aí. Então, quero agradecer a todos e a todas e espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada.